O corintiano também, nem o corintiano acredita. E assim, o corintiano tem muito que comemorar de ontem para hoje. Mas comemorar a classificação na Copa do Brasil, não. O primeiro ponto é comemorar que o Corinthians tem um técnico. O Corinthians hoje, apesar de toda a desorganização, tem um treinador, tem alguém que sabe o que está fazendo no comando. E ele foi muito preciso, não é porque classificou, quando ele preservou o Garro, preservou alguns outros jogadores, porque ele sabe que a situação no Campeonato Brasileiro do Corinthians ela é dramática. Então ele sabe, ele entende qual é o problema do Corinthians. Né? O Corinthians, para talvez ser campeão da Copa do Brasil, vai ter grandes obstáculos pela frente. Mas o maior obstáculo é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e o técnico sabe isso. Talvez o que ele ainda não descobriu e acho que vai descobrir em breve, que na ausência do Yuri Alberto, não insistir com o Pedro Raul nem com o Pedro Henrique. É o garoto Giovani. O Giovani entrou para mim ontem, ele já criou oportunidades, é um garoto de personalidade, está pedindo passagem, eu daria mais oportunidades ao Giovani. E destaque para o Hugo, com todos os problemas no gol do Corinthians, o Hugo realmente também sabe o que é o Corinthians e ele sabe muito o que é o Corinthians pelo fato de ter vindo de um Flamengo, de um gigante. Ele sabe o que representa o Corinthians na zona de rebaixamento, ele entende a cobrança da torcida e está aí com muita personalidade fazendo muito bem o papel dele. Então, o corintiano que estava meio chateado e tal, tem muito que comemorar a classificação que veio em cima do Grêmio, independente de como veio, foi nos pênaltis, e também por ter uma comissão técnica que sabe, o Corinthians pode até ser rebaixado, mas o que o Ramon Dias está fazendo, para mim, já é um bom trabalho nesse início. Não acredito que o Corinthians vai ser rebaixado, não. O Ramon Dias é um baita treinador, o Emiliano também é um treinador, não é só um auxiliar, sabe demais de bola e logo vai ter a carreira dele solo aí, essa é a ideia do Emiliano. E corroborando o que você disse, Garrafa, o Ramon Dias, como ele é um treinador que tem muito lastro, as costas largas, um cara experiente, quando ele faz esse tipo de opção e diz para a torcida, a gente vai jogar aqui o brasileiro para não cair, essa é a prioridade. A Copa do Brasil a gente vai ver o que dá. É porque ele é um cara que tem essa experiência e o torcedor compra o barulho dele. Porque se é um técnico mais novo, e aí com todo respeito ao Tonhão que estava lá recentemente, você já fica, poxa, mas será? Os questionamentos começam a aparecer e com o Ramon não. É um cara muito vivido, é um cara que já passou de tudo no futebol. E quando ele toma esse tipo de atitude, uma atitude correta, a torcida vai junto. Os jogadores compram o barulho. Eu achei que ele foi muito bem em escalar um time ali modificado para essa partida. E se fosse eliminado, estava tudo bem também. Claro que o torcedor quer classificar, mas a briga do Corinthians é no Campeonato Brasileiro, não tem jeito. Ele sabe do que está falando, né? Então deixa o comandante comandar ali, porque ele sabe o que ele está falando. Thiago Salazar, que acertou o placar de ontem, aliás, vou te pedir os números da loteria, tá no Parque São Jorge para falar mais um pouquinho da classificação corintiana e também de um assunto que rendeu polêmica no adversário de ontem. Boa noite, Salazar. Chega mais para a nossa conversa. Boa noite, Michele, pra você, Garrafa, Zé Paz, todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, você viu? Acertei mais uma vez o placar, só não tô ganhando dinheiro com isso ainda. Michele, pra chegar a essa classificação, o Ramon Dias não saiu apostando tudo, não. Como bem disse aí o José Paz, há uma preocupação com o Campeonato Brasileiro. Vou pedir para o pessoal colocar na tela aí, dá uma olhada no plano do Ramon para essa decisão jogada lá no Couto Pereira. O Corinthians preservou o Fagner, o André Ramalho, que entrou só na parte final do jogo, o lateral esquerdo Hugo e o Garro, que entrou só nos acréscimos, provavelmente para bater um pênalti que acabou não precisando. Olha que ele teve o Ranieri suspenso e o Alex Santana e o Yuri Alberto machucados. Ou seja, mesmo assim, mesmo com um jogador suspenso, jogador machucado, ele decidiu preservar uma galera, aqueles jogadores que fizeram exames e estavam ali correndo algum risco de lesão, pensando no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim o Corinthians foi um time competitivo, organizado e voltou com a vaga. Por isso que está todo mundo comemorando muito por aqui, na porta do Parque São Jorge, vários corintianos passando, aqui de carro, buzinando, gritando vai Corinthians, mexeu com a autoestima da galera e vai mexer também com o bolso do clube. Essa classificação vai render ao Corinthians 4,5 milhões de reais. E o Corinthians agora na semifinal, se passar pelas quartas, se for a semifinal, pode receber 9,5 milhões. É isso mesmo, a cada fase a Copa do Brasil paga e paga muito. Ficou só uma preocupação, a preocupação é com o Charles, jogador que chegou recentemente da Dinamarca, tem sido utilizado, saiu com a mão na coxa, um probleminha na coxa, vai passar por exames, a gente tem que aguardar, mas há uma preocupação
com o volante Charles. E quem está preocupado, batendo boca com a imprensa e tudo mais, é o Renato Gaúcho. Vocês sabem que ele não tem papas na língua. Ontem um jornalista na coletiva de imprensa fez muitas questões sobre a participação dele nessa eliminação do Grêmio, na participação do Renato, nas escolhas, para quem vai bater o pênalti, na escalação, nas substituições. Ele foi muito questionado e respondeu assim, ó, dá uma olhada. Posso rir da tua cara ou não? Bom, já tô rindo então. Na boa agora. De repente, os teus colegas têm o mesmo pensamento. Você faria o que no meu lugar? Tiraria quem? Opa, peraí. Não, não é isso também, mas não é só por causa disso. É aí que entra quem entende futebol, que não entende. Não estou falando que você não entende. Você quer que eu coloque o meia aberto? Quem vai marcar o lateral adversário? Se eu for discutir futebol aqui, eu vou engolir vocês. Não tem, não adianta. Não adianta, coloca o fulano. Mas coloca o fulano aqui, a tua parte tática não existe, então. Bota o ponta lá, quem vai marcar o lateral adversário? Então é muito fácil, tá vendo? Como pego vocês, é muito... troca Joaquim pelo Manelzinho. Mas o Manelzinho não sabe Joaquim. Eu pensei que ele jogasse. Vamos falar com o Salazar? Papo agora é o goleiro Hugo Souza. Olha, grande fase. Agora me fala uma coisa, Salazar. Ele tem contrato bastante tempo com o Corinthians, né? Ou não? Não, Michele, muito pelo contrário, e essa é a notícia do dia. Hugo Souza chegou, ganhou a confiança da nova comissão técnica. Ontem, na coletiva de imprensa, o Ramon Dias elogiou muito o novo goleiro do Corinthians, ele que foi revelado pelo Flamengo, começou no Flamengo, foi para Portugal emprestado ao Chaves, voltou agora para o Corinthians, mas pertence ao Flamengo. Com o Corinthians, o Hugo Souza tem contrato apenas de empréstimo até o final deste ano. O Corinthians pagou 200 mil euros, cerca de 1 milhão e 200 mil reais por este empréstimo que não é nem de um ano, né? Que ele chegou agora, vai até dezembro de 2024. Para o Corinthians comprar e deixar o Hugo Souza aqui por mais tempo, assinar um contrato ali por mais tempo, ele precisa obrigatoriamente comprar 50% dos direitos econômicos do Hugo, que estão com valor pré-estipulado, já está lá no contrato. 800 mil euros, dá quase 5 milhões de reais. O Corinthians anda mal ali, né, com problemas financeiros, mas entende que o valor não é alto, cerca de 5 milhões de reais, e que pode acabar perdendo o Hugo lá na frente, porque imagina, ele vai se destacando, chega no final do ano, o Corinthians tem a prioridade, mas se aparecer um clube europeu oferecendo muito mais dinheiro, o Corinthians vai ter que cobrir para não perder. Então, o que a gente tem de informação agora é de que o Corinthians está tentando antecipar a compra do Hugo para garantir que ele fique aqui por muito mais tempo, Mi. Vamos falar do Corinthians, em nome de Aposta Ganha, em nome de Mais Ágil, vamos falar do Corinthians aqui neste vídeo do canal do Cereto. Corinthians que tem até o dia 2 de setembro para realizar as contratações, para reforçar o elenco, visando as disputas da Copa do Brasil, onde o Corinthians está classificado à próxima fase, conseguiu uma classificação histórica e importante ontem, vencendo o Grêmio na decisão por pênaltis. O Corinthians também tem a Copa Sul-Americana, terá confrontos importantes a partir da próxima semana contra o Red Bull Bragantino, e o Corinthians tem o Campeonato Brasileiro, o mais importante de tudo é o Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians está na zona de rebaixamento e não pode nem pensar em ser rebaixado, não pode mais pensar em perder pontos, o Corinthians precisa de vitórias urgentemente. Eu quero começar esse noticiário falando do Charles, porque o Charles ontem botou um susto na galera, saiu com uma lesão muscular. Só que esta lesão não foi constatada como grave, apenas uma lesão leve. Na verdade, não foi nem diagnosticada a lesão. Ele saiu com suspeita de lesão muscular no jogo de ontem, mas hoje, passando por exames, não foi diagnosticada esta lesão. Ou seja, ele não tem nada, né? Foi apenas o susto. E um susto muito grande, porque o Charles jogou bem ontem, né? Jogou bem, entrou no lugar do Alex Santana, que teve uma lesão grave. O Alex Santana, sim, teve uma lesão grave, vai ficar cerca de 3 meses fora do Corinthians. O Charles é o substituto, e o Charles ontem apenas deu um susto na torcida do Corinthians. Imaginava-se que a lesão pudesse ser mais grave, mas não foi. É uma lesão leve, praticamente não é lesão,
né? Foi apenas um susto que foi diagnosticado, não foi diagnosticada a lesão pelo departamento médico do Corinthians. O Charles provavelmente já poderá jogar, inclusive, no próximo sábado contra o Bragantino. Lembrando que o Alex Santana continua machucado de fora, vai ficar fora por cerca de 3 meses. O Yuri Alberto também, com as pedras na vesícula, né? Retirou pedras da vesícula, também vai continuar de fora. O Ranieri cumpriu suspensão e retorna à equipe do Corinthians. O Corinthians que poupou alguns jogadores da partida contra o Grêmio. O Garro ficou no banco de reservas, o André Ramalho também ficou no banco de reservas, mas entraram no segundo tempo, né? Mas esses jogadores vão começar jogando. Claro que o Corinthians vai escalar contra o Bragantino aquele que o técnico Ramon Dias considera como time principal, como time titular, o que considera como força máxima para este jogo contra o Bragantino, porque a prioridade é mesmo o Campeonato Brasileiro. Então, Charles está liberado pelo departamento médico para jogar contra o Bragantino no sábado na Neoquímica Arena. E eu falo agora dos reforços do Corinthians. Primeiro quero falar do goleiro Hugo, que ainda não é reforço do Corinthians. Para ser reforço do Corinthians, o Corinthians tem que pagar 800 mil euros ao Flamengo para contratar em definitivo o goleiro Hugo. Compra logo o Hugo, Corinthians! Compra logo o Hugo, 800 mil euros é dinheiro de pinga, né? É dinheiro de banana para comprar o Hugo, que vale 800 mil euros, algo em torno de quase 5 milhões de reais, arredondando os valores, para que o Corinthians contrate o goleiro Hugo. Ele foi o grande destaque do jogo de ontem, da partida contra o Grêmio. Fez grandes defesas importantes, essa uma delas, né? Uma defesa importante, essa no chute do Soteldo, defesa muito importante do goleiro Hugo. E depois fez também as defesas nos pênaltis. Na cobrança de pênaltis fez uma defesa importante no chute do Cristaldo. E o Hugo cai cada vez mais nas graças da torcida corintiana. E já substitui à altura o Cássio, né? O Cássio que foi embora para o Cruzeiro, o Carlos Miguel foi embora para o Nottingham Forest da Inglaterra, o Matheus Donelli não conseguiu se firmar na posição, ainda não está pronto, não está preparado para ser o goleiro do Corinthians, e o Hugo acabou assumindo a posição de titular do Corinthians. O Corinthians pagou 200 mil euros pelo empréstimo ao Flamengo, e para adquiri-lo em definitivo, o Corinthians vai ter que pagar 800 mil euros de maneira definitiva até o final do ano, porque o empréstimo até o final do ano. O Corinthians tem o prazo de até o final do ano, tem a opção de compra, né? Então, nada vai fazer com que o Corinthians perca a contratação do Hugo. Basta que pague os 800 mil euros, algo em torno de 5 milhões de reais, para conseguir esta contratação. Para se ter uma ideia, o Corinthians conseguiu a classificação ontem contra o Grêmio e ganhou quase 5 milhões de reais, 4 milhões e meio de reais pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil. É só utilizar esse dinheiro para a contratação do Hugo, que tudo será que a torcida vai ficar tranquilizada, né? Tranquila em relação a isso, porque não pode perder um goleiro de muita qualidade, que é o Hugo Souza, Hugo Neneca, goleiro do Corinthians. E agora sim, eu vou falar dos reforços do Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Eu vou atualizar as informações para você aqui no canal do Cereto. Primeiro quero falar do Cuéllar. O Corinthians continua atrás do Cuéllar, continua tentando a contratação do Cuéllar a pedido do técnico Ramon Dias, né? Tenta de qualquer maneira a contratação do Cuéllar, jogador do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Acontece que o Cuéllar está tentando, junto ao Al-Shabaab, uma rescisão amigável de contrato. O Corinthians, por sua vez, já ofereceu 4 milhões de dólares ao time da Arábia Saudita para tentar a contratação do Cuéllar em definitivo. Entre Cuéllar e Corinthians, já está tudo certo. O Corinthians já acertou os moldes do negócio, já acertou os salários com o Cuéllar, e a diretoria do Corinthians entende que agora é cada vez mais importante a contratação do Cuéllar, já que o Alex Santana se machucou de maneira grave e vai ficar 3 meses fora do time. Então o Corinthians quer trazer um jogador para a posição urgentemente. E o Cuéllar é o nome de indicação de confiança do técnico Ramon Dias.
O Corinthians continua aguardando a resposta do Al-Shabaab. A situação continua a mesma. O negócio foi feito, a proposta foi feita e o Corinthians continua aguardando. É difícil fazer negócio com os árabes. Não é fácil fazer negócio com os árabes. Mas o Corinthians continua tentando a contratação do Cuéllar, jogador da confiança do técnico Ramon Dias. E você acha que seria uma boa contratação para o Corinthians? Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like também, deixe no comentário, fale o que você acha a respeito da possibilidade da contratação do Cuéllar. O plano B do Corinthians em relação ao Cuéllar é o João Schmidt, volante do Santos. O Corinthians tem interesse também na contratação do João Schmidt, mas isso se o Cuéllar não der certo. Se não der certo a negociação com o Cuéllar, aí sim o Corinthians vai tentar a contratação do João Schmidt, volante meio-campista do Santos. O Corinthians já tinha o interesse do João Schmidt, né? Já tinha sondado o João Schmidt, que aliás é um belíssimo meio-campista, é um excelente meio-campista, mas a prioridade mesmo é a contratação do Cuéllar, meio-campo do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Muito bem, eu falo agora do Gonzalo Plata. Gonzalo Plata tá difícil, a contratação do Gonzalo Plata não tá fácil pro Corinthians contratar o Gonzalo Plata. O Corinthians já fez proposta, o Al Saad do Catar já rejeitou esta primeira proposta do Corinthians. O Corinthians está tentando novamente contratar o jogador, ofereceu 8 milhões de dólares para tentativa de contratação. O Al Saad não quer vender o jogador, não quer negociar o jogador por este valor. O Corinthians quer contratá-lo em definitivo por 8 milhões de dólares de maneira parcelada, mas o Al Saad não quer contratar, não quer vender o jogador. E assim, desta maneira está difícil. O Gonzalo Plata é o sonho do Corinthians, o Corinthians gostaria de contratar o Gonzalo Plata, atacante ponta direita, mas está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicada a contratação do jogador. O Corinthians ainda não desistiu, continua tentando, mas está cada vez mais difícil. E com relação ao Arce, o centroavante Arce, o Alex Arce, o paraguaio, o Corinthians continua na mesma. Fez uma primeira proposta, a primeira proposta não foi aceita. O Corinthians deve fazer uma segunda proposta para tentar a contratação do Alex Arce, mas não é o único centroavante que o Corinthians está de olho. O Corinthians está de olho também em outro centroavante. O nome desse novo centroavante ainda não foi revelado. Eu não sei o nome desse centroavante, né? Desse outro centroavante que o Corinthians está de olho. Mas o Corinthians está de olho também neste outro centroavante, além do Alex Arce. O Corinthians quer um jogador para camisa 9, quer um artilheiro, quer um centroavante que faça gols. E o Alex Arce é o primeiro nome, o Corinthians está tentando, a LDU não aceitou a primeira proposta do Corinthians, o Corinthians está tentando aumentar a proposta para ver se convence os equatorianos a negociarem o paraguaio, o Alex Arce. De qualquer maneira, paralelamente, o Corinthians negocia com outro centroavante cujo nome está sendo mantido em sigilo. Qual será o nome deste novo centroavante que o Corinthians quer contratar, hein? Se você sabe, você tem alguma ideia? E é isso aí, fiel torcida! Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira para atualizar vocês exclusivamente sobre o mercadão da bola do Timão, e acabou de sair uma grande informação de que o Corinthians abriu o mercado e vai fazer a limpa nessa janela de transferências. Isso porque a ideia da diretoria corintiana é contratar o volante Cuéllar e o atacante Gonzalo Plata. É isso mesmo, ambos estão muito próximos do nosso Timão. Eu vou falar para vocês é o seguinte, o Corinthians, pelo que eu vim analisando, já tem conversas super avançadas com o volante colombiano Gustavo Cuéllar. É isso mesmo, Gustavo Cuéllar vai ser jogador do Corinthians. A ideia da diretoria do Corinthians é se pagar cerca de 1 milhão de salário, 1 milhão de salário para o colombiano, e ele chega para ser o grande titular da posição, até porque o Corinthians acabou de contratar o Alex Santana e infelizmente o atleta teve uma lesão grave e ficará fora dos gramados por cerca de 3 meses. É isso mesmo, então o Corinthians já pensa no plano A, que é o Gustavo Cuéllar, e no mesmo plano B, porque o Gustavo Cuéllar ele chega para ser o titular da posição. Então assim, uma baita novidade que eu tô trazendo para vocês nessa sexta-feira espetacular. Quero mudar de assunto aqui também e falar sobre o atacante Gonzalo Plata.
contrata, isso porque o jogador está forçando a barra para sair do Al Saad do Catar. O atleta, inclusive, teria assim, conversas, né, com o próprio Ramon Dias, o treinador argentino, corintiano, está conversando com o jogador e o atleta quer muito, gostou do projeto e assim, agora só questão de tempo para ele vir vestir a camisa do Corinthians. E agora quero falar sobre a grande novidade, né, desse vídeo, que é sobre a compra do goleiro Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza será goleiro do Corinthians em definitivo. É isso mesmo, a ideia da diretoria corintiana é desembolsar cerca de 800 mil euros, que se equivale a mais ou menos 5 milhões de reais na cotação atual. É um atleta que assim está caindo nas graças da fiel torcida, decidiu na última quarta-feira a vaga do Corinthians para as quartas de final da Copa do Brasil. Então assim, é um grande goleiro e vamos torcer para que ele faça história, que ele fique aqui por muitos e muitos anos, né, defendendo o Corinthians com unhas e dentes, assim como o goleiro Cássio fez. Então é isso, fiel torcida. Gostaram desse grande conteúdo? Então já chega se inscrevendo no canal, deixa esse like humilde e também me diz a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. Vai, Corinthians!